nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um seminário na TV. E esse seminário vai tratar de um assunto muito importante, o assunto do Espírito Santo. Essa promessa que Deus nos fez, essa promessa que Deus cumpriu em Jesus Cristo, essa promessa que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós vamos estar refletindo durante essas semanas todas sobre o Espírito Santo e a sua ação em nós e a sua inabitação em nosso coração. O Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo. No Velho Testamento nós não o conhecíamos, conhecemos o Pai. O Novo Testamento nos dá o conhecimento do Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo, aquele que ficaria e que fica conosco até o final dos tempos. Portanto, hoje nós vamos começar a refletir sobre esse mistério, o mistério da Trindade. Deus, um só em três pessoas. Três pessoas que nos amam, um Deus que nos ama, e a prova desse seu amor é Jesus Cristo que veio nos salvar, esse Jesus Cristo que nos deu o seu Espírito Santo. Acompanhe durante essas semanas a reflexão e o ensinamento sobre essa pessoa, o Espírito Santo, e sua ação em nossa vida. Infelizmente, o Espírito Santo é pouco conhecido, ou pelo menos pouco entendido na nossa espiritualidade, na nossa vida. Mas é Ele quem nos faz falar Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que nos convence do Evangelho. É Ele que nos faz clamar Abba, Pai. Nos faz reconhecer que Deus é nosso Pai. Por isso, acompanhe com abertura de coração, com sinceridade de coração, na oração, esse seminário que se inicia hoje e que vai tratar de um assunto tão importante, que é o Espírito Santo. E para começar, hoje teremos então essa introdução, esse primeiro passo, conhecer o Espírito Santo na Trindade, porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E foi assim que nós começamos esse nosso seminário, que nós começamos essa nossa reflexão nesse seminário. Fique conosco, acompanhe agora a reflexão sobre a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria podermos estar juntos aqui neste dia. Eu sou Marcão, da comunidade Javenice. Estou aqui para compartilhar com você uma grande graça. A graça de podermos retomar o nosso seminário na TV, que agora entra na sua segunda temporada. Uma segunda temporada que eu tenho certeza Deus tem reservado uma grande graça para nós. Deus tem reservado para nós que vamos nos ocupar nessas próximas semanas e nesses próximos temas, refletindo a palavra de Deus e experimentando na palavra de Deus um grande poder e experimentando na palavra de Deus um grande amor por nós. Hoje, de modo especial, eu quero compartilhar com vocês sobre um tema muito importante para que a nossa compreensão da fé, para que a nossa experiência de fé se faça real. É verdade. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a Trindade Santa. Interessante que aos nossos olhos e à nossa razão chega a ser incompreensível, e é de fato, porque a Trindade Santa é um mistério que pela razão nós não podemos alcançar, mas pela experiência do poder de Deus nós podemos adentrar, nós podemos comungar da experiência na Trindade Santa. E é isso que nós podemos fazer juntos. E nós podemos começar, antes de refletirmos um pouquinho, pedindo que a Trindade Santa nos ilumine. Você aí de casa, eu aqui no estúdio, pedindo que o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, coloque sua mão poderosa sobre nós, coloque sua luz que tudo clareia e nos encha de entusiasmo, de alegria, para estarmos disponíveis para o seu projeto de amor por nós. Meu irmão, minha irmã, o tema da Trindade Santa nos arremete para uma grande graça, saber que Deus nos ama. E não é só saber que Deus nos ama, mas é experimentar de maneira pessoal, de maneira sensível o seu amor por nós. Saber que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo,
olhou para nós, pensou em nós, nos desejou desde toda a eternidade para que nós pudéssemos experimentá-lo, para que nós pudéssemos, na sua revelação e na sua comunicação, fazer uma experiência de proximidade, uma experiência com o seu amor que está próximo de nós, que está em nós, em cada um de nós. A Trindade Santa, ela despertou desde os primeiros séculos um grande fascínio dos primeiros santos. E para nós, de maneira especial, também. Mas não queremos aqui ficar na questão, no aspecto meramente teológico, e sim experiencial. Porque, pensemos juntos, Deus se ocupou na eternidade de se comunicar com a gente. Pois é, de se revelar a nós. Olha, da mesma maneira que você me ouve e que você me vê, ou seja, nessa relação de comunicação que estamos fazendo neste momento, Deus quis se comunicar a nós e fez isso ao longo de toda a história do homem. Deus, desde o princípio, desde o início, tem como meta, tem como objetivo chegar ao coração do homem para que o homem faça a experiência do seu amor, para que o homem conheça um Deus que cuida, um Deus que providencia, um Deus que caminha conosco. Desde todo sempre, Deus tem feito isso, aproximando-se do homem. Mas quando nós refletimos no Antigo Testamento, nós percebemos que lá a revelação de Deus, ela segue um percurso mais pedagógico para falar especificamente a um povo, o povo judeu, o povo da aliança, aqueles que primeiro receberam a revelação. Contudo, a cultura desse povo, a formação religiosa desse povo, não lhes permitia compreender Deus como um Deus trino. Mas nós, cristãos, católicos, conseguimos ultrapassar isso. Por isso nós somos o povo da nova aliança. O povo que conheceu Deus em sua essência, né? Um Deus que se revela aos homens como Pai, que se revela aos homens como Filho, que se revela aos homens como Espírito Santo. A Trindade Santa, ela nos apresenta um Deus vivo em três pessoas, uma mesma essência, uma mesma substância, Deus inteiro nas três pessoas. Contudo, pessoas distintas. Deus é Deus em totalidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Parece difícil. A nossa razão, Deus ilumina. A nossa razão, ajudado pela graça, pode fazer a experiência dessa relação trinitária de amor que nós encontramos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não são três deuses, mas apenas um Deus. Um Deus que se revela em sua totalidade, em sua plenitude, em sua mais alta substância, no amor, em três pessoas. É difícil para que a gente, aos pouquinhos, não faça uma relação com a realidade que nós vivemos. Pois bem, dessa maneira, Deus encontrou mecanismos ao longo do tempo para fazer com que a noção, a noção que pudéssemos ter dele, fosse próxima de nós. Por isso, a gente encontra nos evangelhos, e sobretudo no Evangelho de São João, uma forma muito pedagógica, que pelo menos a meu entender, nos mostra Deus dessa maneira. Um Deus que é trino, três pessoas que se revelam ao homem, mas Deus inteiro na sua totalidade. Nós encontramos isso, sobretudo, no Evangelho de São João. O Evangelho de São João, lá no capítulo 15, ou melhor, desculpe, no capítulo 15 mesmo, no versículo 26, nós encontramos Jesus dizendo desse jeito, preste atenção. Quando, porém, vier o defensor, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Reparou? É Jesus falando do Pai e é Jesus falando do Paráclito, do ajudador, do advogado, daquele que o próprio Jesus chama de Espírito da verdade. O próprio Jesus, em outros textos,
em outros momentos, vai chamá-lo também de Espírito Santo, a última das pessoas reveladas. Das 3 pessoas, apenas o Pai não veio em uma missão. O Pai é desde toda a eternidade, o Filho é desde toda a eternidade, o Espírito Santo é desde toda a eternidade. Mas o Pai enviou o seu Filho. Olha que bonito. E o seu Filho enviou da parte do Pai o Espírito Santo prometido desde sempre. Nesse texto, nesse pequeno versículo que nós lemos aqui, nós encontramos, de certa maneira, a fundamentação para compreendermos ou então para adentrarmos no mistério de um Deus que é trino, que é Trindade Santa. É um mistério que eu não alcanço de tão alto, mas é um mistério que eu posso fazer parte, que eu posso tomar parte, que eu posso comungar. Na Trindade Santa, nós podemos adentrar no coração de Deus. Na Trindade Santa, nós podemos adentrar como filhos que precisam da redenção e da santificação. Na Trindade Santa, nós podemos fazer a experiência de um Deus que nos cobre com a sua graça, com o seu amor e com o seu poder. Olha, meu querido, diante disso, nós podemos entender que existe um só Deus em sua natureza, um só Deus em sua substância, um só Deus em sua totalidade, inseparável. Deus é Deus inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Deus inteiro quando cria a humanidade. Você se lembra que lá no Gênesis nós também vamos ver o eco da Trindade Santa? Quando o autor sagrado diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que será façamos o homem? Porque Deus é 3, Deus é trino, Deus é um só, mas revelado nas 3 pessoas ao longo da história. Como eu falava para você, Deus enviou na plenitude dos tempos o seu Filho, o Salvador, para que nós pudéssemos agora fazer uma experiência filial de Deus. Não mais aquela experiência apenas da antiga aliança, mas agora a experiência de um Deus pessoal, de um Deus presente, de um Deus que atua e que está na história de cada homem, de toda a humanidade. Na plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu Filho. Como também o próprio Jesus, vendo a necessidade daqueles que o receberam, daqueles que passaram a caminhar com ele, Jesus disse que era necessário que ele voltasse ao Pai para que ele pudesse enviar da parte do Pai o Espírito Santo prometido, o Paráclito. E é isso que aconteceu. Antes de Jesus voltar ao Pai, ele dá uma última ordem aos seus discípulos. Ele diz a eles, e a gente encontra isso nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperem aí o cumprimento da promessa do qual me ouvistes falar. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Olha Jesus aí revelando e anunciando aquele que vem em seu nome e em nome do Pai, para completar a obra de salvação. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele é o Espírito prometido, o Espírito da promessa. É também o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito enviado pelo próprio Senhor, o batizador, aquele que quer dar o Espírito Santo para que todo o que nele crer possa ter a vida e a vida em abundância. E esse Espírito é derramado, é dado, doado à humanidade no dia de Pentecostes. No santo dia de Pentecostes, não é só uma comemoração, uma celebração, mas é a memória que nós podemos fazer do momento em que, da parte do Pai, foi enviado por meio de Jesus o Espírito Santo. A Trindade revela-se de maneira completa e plena a todos os homens, a todos que nele creem, aqueles que creem em Deus. A Trindade Santa, meu irmão, nos arremete para uma experiência de amor, para uma experiência de comunhão absoluta. Na Trindade não existe dominação, não existe submissão, subserviência. Na Trindade, o que existe é amor e comunhão. Por isso a Trindade é modelo para nós, para todos nós,
para a igreja, para a comunidade cristã, para a humanidade, para as famílias. Ela é modelo perfeito, pleno de amor e de comunhão. O Pai não é mais que o Filho não é mais que o Espírito e o Espírito não é mais que o Pai e o Filho. Ambos são Deus na sua essência, na sua substância e na sua totalidade. Quando eu rezo diante de Deus, é claro que em algum momento eu tenho uma tendência maior, né, em chamar Deus de Senhor. E é certo, e é fato, porque Deus é Senhor. Mas é necessário que a gente aprenda a rezar e a se relacionar com Deus como Ele é. É interessante, né? As crianças têm uma imagem de um pai como um herói, como aquele superpoderoso. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vê que a imagem que o povo de Deus fazia de Deus era de alguém todo-poderoso, de alguém que tinha todo o poder para resolver as situações, resolução de todos os problemas, para colocar o povo de fato nos trilhos. Mas essa visão, para nós hoje, já pode ser ultrapassada. Nós podemos olhar hoje também com o olhar de uma criança que se relaciona com seu pai. Olhar para Deus e entender que Deus cuida de nós, nos ama, nos acaricia, nos acalenta, caminha conosco como um pai cuida dos seus filhos. Mas também a gente pode se relacionar com a Trindade Santa olhando para Jesus, para o Salvador, para aquele que morreu na cruz por nossos pecados e colocar Ele como centro, como critério fundamental de nossa vida. Porque fazendo isso, estaremos dando glória ao Pai. É isso que São Paulo fala na carta aos Filipenses. Nós podemos nos relacionar. E porque Jesus veio na carne, como o Filho de Deus veio na carne, encarnou-se na história, caminhou conosco, esteve entre nós, é natural que a gente dê um pouco mais de atenção e ore e reze mais ao Filho de Deus. É natural. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus se revelou inteiro, que Deus veio se comunicar com toda a humanidade. E a última comunicação com a humanidade que Deus fez foi no envio do Espírito Santo. Que, como reza um dos símbolos do nosso cristianismo, um dos símbolos da nossa fé, o símbolo niceno-constantinopolitano, a gente diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Portanto, nós também podemos nos relacionar com o Espírito Santo como pessoa. Pessoa divina, como o Filho e como o Pai. Com Ele, nós podemos nos relacionar como aquele que está sempre zelando por nós, influenciando os nossos pensamentos, criando a santidade de Deus em nós, zelando para que a gente esteja o tempo todo indo até Jesus, porque ninguém pode ir até Jesus se não for pelo Espírito Santo. Portanto, meu irmão, é impossível nós termos uma fé viva, se nós não nos relacionarmos com Deus dessa maneira, como um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Um Deus que, na sua graça, aprove se revelar. Um Deus que, na Trindade Santa, aprove, na sua missão divina, salvar o homem dos seus pecados. Esse é o papel do Filho de Deus. Esse é o papel da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Salvar o homem, redimir o homem. Essa é a missão do Filho. A missão do Espírito Santo é santificar, ou seja, dar cabo, ou seja, concluir a obra de redenção iniciada pelo Filho de Deus. Uai, Marcão, mas a obra iniciada por ele, então, ficou falha? Não. Por causa do pecado que habita na gente, por conta das nossas inclinações, a gente às vezes acaba querendo viver muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo foi dado como um dom pessoal, para fazer com que a gente vista o amor da Trindade Santa e aprenda a caminhar com ela. E aprenda a permitir que Deus, de uma maneira pessoal, conduza os nossos passos, conduza a nossa vida. Ué, Marcão, mas o Pai, então, não tem uma missão divina? Não, porque Ele é a fonte, Ele é o princípio, né? Na Trindade Santa, Deus é a fonte, Deus é o princípio, o Pai é o princípio. Ele é o amor fontal. O Filho é o amado,
e o Espírito Santo é o modo como o Pai e o Filho se amam. E veja, a Trindade Santa quer que a gente faça essa experiência, quer que a nossa vida esteja nessa fonte, que é o Pai. Quer que a gente experimente essa fonte de amor no Filho, naquele que assumiu a nossa humanidade em tudo, menos no pecado, para nos salvar. E Ele, sendo o amado de Deus, nos faz, com a sua morte e com a sua ressurreição, também amados. É verdade, você é um filho amado, eu sou um filho amado, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos amados no Filho. Mas veja como Deus é tão bom. Deus quis que a gente fizesse uma experiência desse amor de uma maneira pessoal e perene, ou seja, permanente. Por isso é que Jesus vai falar no Evangelho de São João que Ele vai enviar o Espírito da verdade que permanecerá conosco para sempre, ou seja, ficará conosco até que Ele volte. Nós podemos fazer essa experiência de amor, nos deixando tocar pelo Espírito Santo da verdade, pelo Espírito Santo que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Você se lembra dessa passagem de São Paulo na Carta aos Romanos? Pois é, o Espírito Santo é o amor com o qual Deus nos ama para que a gente viva como filhos amados de Deus. E se somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus, herdeiros junto de Jesus, ou seja, herdeiros em Jesus Cristo. Portanto, na Trindade Santa, nós fazemos uma experiência de amor, de um amor que não tem fim, de um amor que pode tomar conta da nossa vida, de um amor que pode nos fazer experimentar a vida eterna aqui e agora, a partir de agora. Por isso eu convido você a deixar o seu coração aberto para esse Deus que é poderoso, mas que ao mesmo tempo é um Deus amoroso e revela o seu amor enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe, meus queridos, toda vez que nós falamos da Trindade Santa, nós não podemos nos esquecer que essa comunicação perfeita de amor não é só uma comunicação numa via única, mas é uma comunicação de via dupla. Deus se revela, Deus se comunica, Deus se doa por inteiro para que, ao experimentarmos essa comunicação, essa revelação e essa doação de amor, a gente se sinta apto, ou melhor, a gente se sinta impelido, impulsionado a ir na sua direção, na direção de Deus, e possa dar a Ele aquilo que Ele tanto deseja, que é o nosso coração e que é a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Que você e eu temos um Deus que nos ama infinitamente e quer que a gente faça a experiência desse amor em todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias de nossa vida? Pois é, se nós permitirmos que esse mistério insondável, mas mistério de amor e de comunhão, se achegue até o nosso coração, nós podemos experimentar um Deus vivo, atuante e que cuida de cada um de nós, porque Ele nos ama. Eu convido você a abrir seu coração. Eu abro o meu coração junto com você nesse dia para permitir que Deus cuide de nós. Cuide de nós como um pai que cuida dos seus filhos. Cuide de nós como aquele que morre por nossa causa, morre no nosso lugar. E aquele que, morrendo, ressuscitando, envia-nos o Espírito Santo prometido para que a gente não viva órfãos, mas para que a gente viva nos mistérios, nos caminhos e em toda a nossa vida, viva os preceitos desse amor que nos acompanha. Eu quero encerrar esse momento com você pedindo que a graça de Deus nos acompanhe, pedindo que a graça de Deus ilumine nossa razão, diante do que nós estamos refletindo e partilhando de uma maneira assim tão simples, mas ao mesmo tempo pedir que Deus nos ilumine com o seu Espírito, que Deus ilumine o nosso coração, para que toda essa verdade de fé, é isso que a igreja nos ensina, é isso que a igreja proclama desde os primeiros momentos da era cristã, desde o início do cristianismo. A igreja ensina os cristãos, ensina o seu povo, esse povo da nova e eterna aliança, a entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso eu encerro esse momento com você, já cheio de expectativa para a nossa próxima semana, mas de maneira especial,
colocando o seu coração, o coração da sua família, colocando a sua vida, os seus afazeres, os seus sonhos, os seus projetos diante desse Deus tão bom, desse Deus que é tão amoroso conosco, desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Eu faço votos que essas palavras cheguem no seu coração com muita intensidade, que elas cheguem no seu coração e encontrem o seu coração aberto, disponível e preparado para tudo o que Deus quiser realizar. Deus te abençoe, Deus esteja com você e que a presença de Deus ilumine cada minuto, cada segundo da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou e que prestou bem atenção naquilo que foi pregado e ensinado, você percebeu a importância mesmo de conhecer e se abrir ao Espírito Santo. O Espírito Santo que nos é dado no nosso batismo, o Espírito Santo que habita o fundo de nosso coração, o Espírito Santo que nos faz acreditar, que nos faz viver a vida cristã. O Espírito Santo que será derramado primeiramente sobre os apóstolos e depois sobre toda a igreja no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo que está em nosso coração. A partir dessa nossa primeira meditação sobre a Trindade, nós vamos começar a refletir um pouco mais profundamente sobre essa pessoa santa da Trindade, que é o Espírito. O Espírito prometido, o Espírito dado em Pentecostes e que permanecerá conosco até o final dos tempos. Vamos refletir sobre a sua missão, vamos refletir sobre os carismas que ele manifesta em nossa vida, vamos refletir sobre a experiência que nós podemos fazer desse Espírito que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Vamos falar como nós podemos nos apropriar dessa graça imensa que nos é dada por Jesus Cristo, que é o dom do Espírito Santo. Vamos aprender um pouco mais como viver essa vida dirigida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. O seminário é um seminário de batismo no Espírito Santo, ou um seminário da vida no Espírito. Porque, como nós vamos refletir, o batismo no Espírito Santo é simplesmente uma introdução a uma vida mais plena, uma vida mais voltada para Deus, uma vida que é chamada vida no Espírito, que é a mesma coisa que a vida de santidade. Então, a partir dessa primeira meditação, desse primeiro ensino, onde nós refletimos sobre a Trindade Santa e o Espírito Santo na Trindade, nós vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento e, sobretudo, a nossa devoção ao Espírito Santo, que deveria ser a grande devoção da Igreja. Redescoberto essa devoção a partir do Concílio Vaticano II. Então, fique conosco durante essas semanas todas e acompanhe com anotações, e se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato aqui com a Associação do Senhor Jesus e faça a sua pergunta aqui na TV Século XXI. E faça a sua pergunta, que na medida do possível entraremos em contato com você e a responderemos. Fique conosco, mais esse seminário. São 9 semanas que nós preparamos para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.